Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um resumo de As Meninas. Bom pessoal, como eu já falei pra vocês, eu sou uma vestibulanda, tá? Eu tô no terceiro ano do ensino médio, agora em 2020, e eu quero fazer Direito na URGS. A URGS é a Faculdade Federal aqui do Sul, e pra prova da URGS nós temos uma lista de 12 leituras obrigatórias que caem na prova de literatura. Eu tô estudando essas leituras, lendo essas leituras, fazendo resumo delas, analisando cada uma, e eu resolvi compartilhar um pouco disso com vocês aqui. Sei que não vai atingir todo o meu público, mas acredito que pode ajudar grande parte dos vestibulandos também. Lembrando que eu sou só uma aluna, não sou nenhuma professora nem nada do tipo, então vai ser um resumo mesmo, vai ter spoilers e vai ter tudo com a minha visão. Eu vou fazer um resumo por capítulo, bem detalhado, porque a ideia é realmente ajudar quem quer estudar para o vestibular. E eu resolvi começar pelo livro As Meninas, mesmo não sendo um dos primeiros da lista, em ordem cronológica, porque foi um livro que eu gostei. Eu particularmente achei bom, por mais que ele seja cansativo, eu achei uma leitura boa no geral. E agora no colégio a gente tá estudando ele, então eu achei que tudo batia muito bem para começar falando sobre esse livro. O livro As Meninas, é este livro aqui, eu vou deixar uma foto pra vocês, porque o meu não tá comigo, mas esse livro foi escrito pela Lígia Fagundes Telles, foi publicado em 1973 e ele ocorre no período da ditadura militar, então tem todo um enredo por trás disso no livro. Eles citam momentos assim várias vezes, citam a história do sequestro de um embaixador americano também que estava acontecendo na época, e a ideia era fazer uma troca do embaixador para libertar presos durante a ditadura. Enfim, isso não é a história do livro, mas é o contexto do que estava acontecendo na época, e é muito importante saber desse contexto para entender o livro, para entender a realidade que as meninas estão vivendo. A história ela acontece em São Paulo, em um pensionato, e nesse pensionato vivem as três meninas, a Lorena, a Lia e a Ana Clara, que são as três protagonistas do livro, e o livro mostra uma perspectiva muito individual de cada uma delas. Elas são descritas ao longo da história, e a narração do livro também é muito característica, porque o que acontece nessa história? Em um momento, tu vê que é a Lorena falando, só que daí do nada troca a narradora e o livro não te avisa, não tem nenhum indício de que isso aconteceu, simplesmente é outra pessoa falando. Por exemplo, a Lorena estava falando da Lia, mas daqui a pouco tu vê que a personagem que tá falando no livro está falando da Lorena, e daí tu pensa, pera, não tem como a Lorena tá falando dela mesma? E assim tu percebe que trocou de narradora. Só que no início da história isso chega a ser bem confuso, é um pouco difícil de entender o que tá acontecendo, mas ao longo da leitura tu vai conhecendo tão bem as personagens que tu vai identificando as características de cada uma delas, o modo de cada uma de falar, o que cada uma gosta ou não gosta, e assim tu percebe e identifica quem tá falando. Primeiro fazendo uma análise das três personagens principais, que eu acho que é um ponto muito importante, vou começar pela Lorena Vaz Leme. A Lorena é uma estudante de Direito em São Paulo, ela é a clássica burguesa, sabe? Porque ela é descendente de bandeirantes paulistas, então a família dela tem dinheiro, e ela é a amiga que normalmente ajuda as outras amigas em alguma situação financeira. Quando alguma amiga precisa de algum dinheiro emprestado, pede pra ela. Só que a Lorena, ela tem uma família perturbada, um passado perturbado, porque ela tinha dois irmãos, o Rômulo e o Remo, e quando ela era pequena, ela viu o Remo acidentalmente matar o Rômulo. Ele pegou uma arma e atirou no irmão sem querer, e isso perturba ela ao longo da história inteira. É uma memória muito frustrante que ela tem na cabeça dela de quando ela era criança e de um irmão assassinar o outro, sabe? Ela até conta que o Remo se mudou pro exterior, ele tá lá fora e ele sempre manda presentes pra ela, que acredito eu foi a forma do Remo fugir desse passado dele também, mas é algo que persegue a Lorena. Um outro ponto importante sobre a Lorena é que ela é apaixonada por um tal de MN, as iniciais dele, no caso, ele é descrito com essas iniciais ao longo do livro, que é um ginecologista adulto mais velho, ele é casado, e um dia ele deu uma carona pra ela na faculdade e ela começou a idealizar um amor por ele, esperando uma carta dele o livro inteiro, esperando um telefonema, acreditando que aquele amor existe de fato, sendo que ela fica esperando esse telefonema o livro todo e nunca recebe, sabe? É visível que é tudo, na verdade, uma ilusão na cabeça dela. Ao longo da história, ela também tem um rolo com outro cara, o Fabrício, mas nada que seja tão relevante quanto o M.M. Próxima personagem é a Lia de Mello Schultz. E ela é uma mistura de etnias. Ela é filha de um alemão que era nazista, ele se apaixonou por uma baiana e teve a Lia. O fato mais importante da Lia é que ela está no Aparelho. Eles se referem a Aparelho como um grupo de pessoas que lutam contra a ditadura militar. Então ela é uma militante e ela namora o Miguel, que é um outro cara que participa desse grupo com ela, só que ele foi preso, ele foi pego pelas autoridades. Então ela tá durante o livro todo sempre pensando nele, mas ela é uma mulher muito forte, é visível isso. E ela é muito masculinizada também ao longo da história pra demonstrar essa brutalidade dela, sabe? Ela é a minha personagem favorita do livro porque eu gosto dessa visão que eles criaram pra Lia no livro.
É uma mulher empoderada, na minha opinião. Eu gosto muito da Lia. No livro, ela é a personagem que mais fala sobre sexo, sobre liberdade individual. Enfim, eu acho uma personagem super importante. Eu acho que ela dá um toque pra história. E por último, a gente tem a Ana Clara. A Ana Clara é chamada pelas amigas por Ana Turva. Por quê? O turva significa... isso aqui, né? Meio turvo, meio não dá pra entender nada. Porque ela é uma mulher que não tem ideias claras. Ela é toda meio perdida na vida, toda meio confusa. É linda, linda, linda. Linda como uma modelo, assim, ela é descrita no livro. Mas ela tem um passado que perturba muito ela, porque a mãe dela era uma prostituta. Então, em diversos momentos, ela esteve com a mãe dela, vendo a mãe dela ser assediada, vendo a mãe dela com outros homens. Ela mesma foi muito assediada pelo dentista dela, que abusava da mãe dela e dela quando elas iam até lá na consulta. Então ela tem várias memórias terríveis, assim, da infância dela, que perseguem ela de uma forma horrível. Tanto que a mãe dela se suicidou e a morte da mãe dela é algo que a Ana Clara tenta até esquecer, assim, porque são muitas memórias ruins do passado. Ela namora o Max, que é um cara que até tem um pouco de dinheiro. Ele é tipo a Lorena, só que ele perdeu as coisas dele ao longo da vida, virou um drogado total, ele é um traficante, e ele levou a Ana Clara pra esse caminho também. A maior parte das cenas do livro em que aparece a Ana Clara são ela ou alucinando com o namorado, ou ela tendo pensamentos com ele sobre coisas muito viajadas, assim. E ela também idealiza que ela tem um noivo muito, muito rico, um velho, que vai se casar com ela. E, enfim, assim que ela vai conseguir ter dinheiro pra conseguir ter a vida que ela sempre sonhou, ir pra fora e tal. Só que esse cara nunca é de fato mostrado no livro. Então, leva a entender que ela alucina muito da existência desse noivo. Então, toda vez que ela tá com o Max, ela pensa: ai, nossa, porque eu preciso ir embora, porque meu noivo está me esperando. Que desculpa eu vou inventar pra ele pra eu ter me atrasado. Mas isso demonstra, isso mostra o quanto a Ana Clara é perdida, sabe? Ela não tem um rumo na vida dela. As três são muito amigas e acho que esse é um bom início pra gente entrar na história. Então vamos para o capítulo 1 do livro. O primeiro capítulo do livro traz a ideia de apresentar tudo isso que eu falei pra vocês. Então a história começa com a Lorena no quarto dela, no pensionato, refletindo sobre a vida, tendo vários pensamentos. Ela pensa nos músicos que ela escuta, pensa no gato astronauta dela, que é um gato que ela teve e que fugiu. E pensa no MN, começa a refletir sobre esse amor que ela quer ter, mas não consegue porque o cara não tá perto dela, mas ela fica idealizando que ele vai chegar logo. E neste meio chega a Lia pedindo o carro da mãe da Lorena emprestado. Daí elas começam a conversar, conversa de amiga, vai e vem. Elas falam muito sobre a burguesia, sobre a ideia de que a burguesia tá sempre crescendo na sociedade, enquanto a camada mais simples, os militantes, que é o caso da Lia, estão sempre afundando cada vez mais e sofrendo cada vez mais. Elas conversam sobre o Miguel, que é o namorado da Lia, que é a primeira vez que ele é introduzido na história. E algumas palavras da conversa fazem a Lorena lembrar da morte do irmão dela, o Rômulo, que eu já contei pra vocês como foi. E essa morte, ela é contada nesse capítulo. Então elas também pensam muito na Ana Clara, começam a conversar, e a Lia conta do Max, que é o namorado traficante da Ana Clara, conta pra Lorena. E elas falam sobre como isso é ruim pra ela, como ela tá sempre se drogando e que se ela quiser realmente casar com esse noivo falso que ela imagina, que na verdade é um noivo desconhecido, ninguém sabe se ele existe ou não, ela diz que ela tinha que ser virgem pra poder fazer isso, que ele não vai querer ela se ela não fosse virgem. Então elas até conversam entre elas sobre a ideia de a Lorena pagar uma plástica da virgindade pra Ana Clara, pra ela restaurar essa virgindade dela que ela já perdeu, pra conseguir casar com ele. No meio dessa conversa, a Lorena menciona o Milks, sei lá como é que fala o nome em francês, mas é o namorado da mãe dela, que foi ele que mobiliou o quarto dela no pensionato, pagou e tal. E ela fala sobre o momento em que ela se sentiu abusada por ele, que ele passou a mão nela. Enfim, ela se lembra disso de uma memória ruim. E a Lia também conta pra ela sobre um livro que ela escreveu, mas ela rasgou e tocou fora. E trancou a faculdade que ela fazia faculdade de Ciências Sociais. E ela fez isso pra conseguir se dedicar totalmente ao tal do Aparelho, que é esse grupo contra a ditadura militar. E a Lia até fica um pouco chateada, porque ela acha que a Lorena não se importou muito com esse comentário dela, mas enfim, história que segue. Daí, por fim, ela pede novamente o carro pra Lorena, o carro da mãe dela, e também por Orienite. O que é Orienite? Se escreve assim e significa isso, que é dinheiro ao contrário. Elas falam dinheiro como Orienite, que é ao contrário, porque elas têm a sensação de que se elas falarem assim vai dar sorte, vai atrair o dinheiro. E a Lorena acaba emprestando o carro pra amiga, porque ela nunca consegue dizer não pras amigas dela, e a Lia vai embora. Então esse é o primeiro capítulo do livro. Ele é bem mais complexo lendo, mas essa é uma análise, assim, mais dos fatos que aconteceram de uma forma mais fácil de entender.
no segundo capítulo do livro, a gente conhece a Ana. A Ana tá num quarto com o Max, eles estão lá, só eles, se drogando, alucinando. Só que o Max, ele sente que ela não tá ali com ele naquele momento, ele acha que ela tá morta, assim, por dentro e por fora, que ela não tá aproveitando o momento deles juntos. E ele chama ela de coelha e ele pergunta o que tá acontecendo com ela. E ela fala que mesmo ela amando ele, ela sente que não consegue mais sentir prazer com ninguém. E esse pensamento de que ela nunca mais vai conseguir sentir prazer, de tão deplorável que ela tá, faz ela pensar, meu Deus, se eu não sinto prazer nem com o homem que eu amo, que é o Max, o que vai restar de mim pra quando eu estiver com o Escamoso? E o Escamoso seria esse noivo dela, esse noivo fake que ela criou na cabeça dela, que é um noivo rico que vai casar com ela. Então ela começa a refletir sobre o quanto ela ama Max, sobre o como ele é bom pra ela, só que ela vai ter que deixar ele pra casar com esse Escamoso, porque ela precisa ter dinheiro pra viver a vida que ela sempre sonhou, viajar por aí, ser bem sucedida, esse tipo de coisa, vivendo às custas desse cara. Então a Ana Clara, ela começa a se lembrar da mãe dela, que nem eu falei pra vocês, a mãe dela era uma prostituta, e ela se lembra dos momentos ruins que ela passou na infância por causa disso, e do Dr. Algodãozinho. O Dr. Algodãozinho é esse dentista que eu falei pra vocês que abusava elas, então ela lembra dessas cenas da infância. Ela sente muita raiva da vida, ela fala mal de Deus, fala mal de negros, é racista, esse tipo de coisa, sabe? Ela tem coisas negativas, assim. E ela inventa uma história muito louca pro Max, contando sobre como toda a família dela morreu indo pra Escócia, e daí o monstro do Lago Ness atacou os tios e sobrinhos dela. Enfim, ela inventa uma história muito louca de como ela perdeu a família dela, que não tem nada com nada. E a gente percebe que ela tá realmente drogada, alucinando, ela não sabe o que ela tá falando. E daí, por fim, ela conta pro Max que ela acha que tá grávida. E o Max, ele quer assumir esse filho, quer ter o filho com ela, só que ela não quer. Ela fala, não posso, eu tenho que casar com o Escamoso, eu tenho que seguir em frente, eu vou ter que te deixar em algum momento. Mas o Max insiste que ele quer ter o filho com ela. E ele conta um pouquinho da história dele também, uma coisa bem superficial, assim. Conta da irmã dele, que ele chamava de Duchinha, mas hoje ela tá internada no sanatório porque ela roubou algumas coisas da família. Enfim, ele só conta por cima. E o que se dá pra entender por esse capítulo é que a Ana Clara e o Max têm um relacionamento muito complicado. Essa é a ideia que o capítulo traz em geral. É um relacionamento que não é saudável, eles fazem mal um pro outro, estão só se drogando, e ela cria essa ideia louca de que ela tem um noivo esperando por ela. O terceiro capítulo se volta totalmente para os pensamentos da Lorena e mostra ela pensando sobre as coisas ruins que acontecem no mundo. Assassinatos, esse tipo de coisa, assaltos. E isso leva ela novamente a pensar na morte do Rômulo, do irmão dela. E ela diz que o lugar que ela mais se sente segura é a concha dela, que é o quarto dela. Então ela tem muito apego por esse quarto. E nesse capítulo ela vai lembrar de quando ela conheceu a Lia e a Ana Clara, como elas entraram na vida dela. Então ela fala um pouco sobre cada uma, que são as características que eu já falei pra vocês no início. Conta como cada uma delas é. A Ana Clara, que é toda complicada, é linda, mas tem essas coisas ruins na vida dela. A Lia, que é uma militante, é uma junção de um alemão nazista com uma baiana, as características de cada uma. E ela fala sobre como depois que elas entraram na vida dela, apesar de elas serem muito amigas, ela acabou perdendo muito da privacidade que ela tinha. Porque, por exemplo, a Lia, ela só pega as coisas da Lorena emprestada e nunca devolve. Por um lado, ela gosta de ter essa intimidade, mas por outro lado também ela se sente muito invadida. E daí, pensando nas amigas, a Lorena tá lanchando sentadinha na frente da casa dela, tomando um sol, e ela se lembra de uma vez em que ela já ajudou a Ana com o aborto. Ela chama a Ana de Ana Turva ou de Aninha, tem vários apelidos, e ela conta essa história comparando a Aninha com a fábula da formiga e da cigarra, que basicamente quer dizer que a Aninha é uma pessoa muito irresponsável, muito inconsequente. Daí, em seguida, a Lorena recebe uma carta do Remo, que tá lá em outro país, mandou uma carta pra ela, dando notícias, e isso faz ela novamente lembrar da morte do Rômulo. Então, durante o livro todo, ela fica remoendo essa morte na cabeça dela. Ela começa a pensar no ML, naquele cara ginecologista que ela é muito apaixonada, mas ela sabe que ele tem outra mulher, e ela não sabe se ela consegue viver tendo um relacionamento assim, porque ela quer ter ele integralmente pra ela. Ela quer poder ter ele em todos os momentos, então ela não sabe até quando ela vai aguentar isso. Ela volta pro quarto dela e lembra do Fabrício, que era um antigo colega da faculdade dela, que um dia foi estudar com ela em casa, só que eles acabaram ficando abraçados, ficaram no chamego, e ela sentiu que a virgindade dela foi ameaçada naquele dia, só que nada aconteceu porque a Lia chegou em casa naquele momento e estragou todo aquele clima que eles estavam tendo. Então, no fim, nada aconteceu, e ela combinou que ela ia falar com o Fabrício no dia seguinte. Só que no dia seguinte, adivinha o que aconteceu? Ela conheceu o ML. Então, bye bye Fabrício, nunca mais pensa no cara, pensa sempre no ML.
No quarto capítulo do livro, a história se volta novamente pro Max e pra Ana Clara no quarto, e é um capítulo muito semelhante ao segundo, só que nesse capítulo o Max, ele conta pra ela sobre as coisas que ele gosta, conversa com a Ana Clara, e eles acabam chegando à conclusão de que a vida do pobre é muito abstrata e que eles não aguentam mais ter essa vida de pobre. A Ana Clara começa a perceber que ela tá ficando sóbria e ela não gosta disso, ela não quer ficar sóbria. Daí ela se questiona se ela tomou alguma aspirina, alguma coisa que fizesse ela retomar os sentidos, porque ela não queria isso, ela queria ficar drogada. Isso faz ela começar a refletir do passado ruim que ela teve e ela automaticamente pensa no futuro dos sonhos, que é ser uma psicóloga muito rica no futuro, e ela começa a pensar no que se valoriza no dinheiro. E ela concluiu que agora o nome não importa mais, que o que importa é só se a pessoa tem dinheiro ou não. Ela compara isso com a Lorena Vasleme, que é amiga dela, e ela diz: o sobrenome Vasleme, que tem origem em bandeirantes, ela é descendente de um bandeirante, não serve pra nada na vida se ela não tiver dinheiro. Se ela tiver esse sobrenome e não tiver dinheiro, ela não vai chegar em lugar nenhum da mesma forma. Ela novamente pensa no passado dela, na mãe dela, e ela só quer esquecer todos aqueles amantes que a mãe teve, todos aqueles dias ruins que ela viveu, e também se lembra do suicídio da mãe. A mãe dela se suicidou com formicida, e ela não deixou essa morte abalar tanto ela, já que ela já não tinha tanto esse afeto materno, mas ela quer esquecer tudo isso da mesma forma. Enquanto isso, Max dormiu, e ela começa a pensar em uma amiga que ela teve há muito tempo atrás, a Adriana, que era uma guria muito feia, mas era muito rica. E a Ana Clara ficou um tempo na casa dela, tomou banho de mar e tal, então ela tem memórias muito boas daquele momento, que era quando ela teve contato com dinheiro. O Max acorda e a Ana Clara novamente menciona que ela tá grávida. O Max fica repetindo que ele quer muito ter esse filho, que ele até chega a escutar o filho dizendo que ele quer nascer, mas a Ana Clara fala: eu não posso ter esse filho, inclusive eu tô atrasada, eu tenho um encontro agora com o Escamoso, eu preciso ver ele agora. Que desculpa eu vou inventar, olha só, eu não fui ainda. Então ela começa a pensar por muito tempo sobre estar atrasada pra esse encontro com o Escamoso, que nem existe, e inventar desculpas. Que desculpa ela vai falar pra ele do porquê ela se atrasou. No capítulo 5, a gente vê a Lorena fazendo referências a várias pessoas que ela tem muita inspiração. Por exemplo, a Simone de Beauvoir, que é uma mulher muito feminista, uma autora. Che Guevara. Ela faz referência a vários nomes históricos. E ela novamente está aguardando o telefonema do MN, que nunca chega. Daí ela se lembra que ela vai almoçar com a mãe dela, então ela tem que pedir a chave do carro pra Lia, porque ela emprestou o carro pra Lia. E é o carro da mãe, então ela tem que pedir a chave pra conseguir ir até a casa da mãe. E ela dá graças a Deus, porque a mãe dela nunca percebe que ela empresta o carro. A mãe dela é meio avoada, senão a mãe dela não ia gostar que ela tá emprestando o carro dela pras amigas. Ela também pensa que ela queria muito em algum dia sair com o Fabrício pra curtir um pouco a vida, só que ela acredita que ele provavelmente deve estar namorando alguma guriazinha da faculdade, então isso não é possível. Ela é muito religiosa, então ela ora muito pra Jesus, pra ele proteger toda a família dela e as pessoas que ela ama. E ela recebe uma visita da irmã Bula, que é uma outra mulher que também fica no pensionato, e ela acredita que essa irmã que mandou umas cartas criticando as pessoas do pensionato pra Madre Alix, que é uma mulher que meio que coordena o pensionato. Então nessa carta ela criticou muito a Lia, falando que ela era uma militante, criticou a Lorena dizendo que ela era imoral e que ela ia se tornar que nem a mãe, que é uma mulher, no caso a mãe dela, que se casou com um cara muito mais novo do que ela e gastou todo o dinheiro com esse amante. E também fala mal da Ana Turva, né, da Ana Clara, dizendo que ela é uma drogada total, que é quase uma prostituta. Além disso, nessa carta, a Madelix também recebeu uma denúncia dizendo que a irmã Clotilde e a irmã Priscila estavam namorando. Ou seja, essa irmã Bula que visitou ela pode ter mandado essa carta dando indício de homofobia, criticando as duas por namorar e também criticando todas as pessoas do pensionato, né? Criticando as meninas. Então a Lorena acredita que talvez tenha sido essa irmã que mandou essa carta. Mas ela tá fazendo uma boa sala ali, tá recebendo a freira na casa dela, serve biscoito, serve licor, e ela novamente pensa na morte de Rômulo e reflete sobre como isso poderia ter saído nos jornais, nas manchetes. E ela reflete sobre a Lia também, porque a Lia não tem dinheiro pra revolução, não tem dinheiro pra fazer as coisas que ela precisa pra ajudar o aparelho. Então ela pensa nisso também, porque a Lorena sempre ajuda muito a Lia com essas coisas. E enfim, ela fica fazendo vários pensamentos em relação a essas coisas, ela vai de um pra outro, ela volta a pensar na morte do Rômulo, dela pensa de novo na Lia, fica assim variando. É um livro super introspectivo mesmo, sabe? Mostra bem a perspectiva de cada uma dos personagens. O capítulo 6 é um capítulo muito importante pra história, acontece bastante coisa importante. E também foi um capítulo que eu gostei muito porque ele tem uma troca de cenário, porque o capítulo começa no aparelho, nesse grupo, no local onde é esse grupo revolucionário que a Lia participa. E ela tá lá só com o Pedro, que é mais um revolucionário que fica com ela. E ele chama ela de Rosa Luxemburgo, que é o apelido que os revolucionários deram pra Lia. Lá eles conversam um monte sobre várias coisas e o Pedro conta pra Lia que ele
tem muito medo de a família dele denunciar ele como revolucionário, porque o irmão dele é anticomunista, então eles vão contra as ideias do Pedro e ele tem muito medo de ser dedurado. Eles começam a falar também sobre experiências homossexuais, e a Lia conta pro Pedro que quando ela era pequena ela já esteve com uma menina, só que quando a família dela descobriu foi um fiasco e tal. Eles conversam sobre várias coisas que estão acontecendo no momento. E uma das coisas que eles falam é o sequestro daquele embaixador alemão que eu falei pra vocês no início, que é uma das coisas que estava acontecendo no momento. A Lia acaba traindo o Miguel, que é o namorado dela, com esse Pedro, porque o Pedro tava se sentindo atraído por ela e ele não tinha nenhuma experiência com outra mulher, então ela se sentiu meio que na obrigação de mostrar pra ele como era, só que ela nem considera aquilo uma traição de tão inexperiente que o Pedro era, pra vocês verem, tipo, óbvio que foi uma traição, né, ela ficou com outro cara, mas ela não considera isso na cabeça dela. Ela sai de lá e pega carona com o Bugre. Esse Bugre, ele é um dos caras que trabalha com eles no aparelho, e ele conta pra ela que ela foi escolhida pra ir pra Argélia, porque o Miguel vai ser deportado pra Argélia. Ele foi uma das pessoas que eles conseguiram soltar e ele vai conseguir ir pra Argélia. Então a Lia vai com ele pra lá, ela fica muito feliz por saber que ela vai poder rever o namorado dela que tava preso, e ela vai pro pensionato e conta essa notícia pra Madre Alix, que tava lá. Então elas conversam um monte e ela fala sobre como a vida dela no passado, com a família dela, é passado, a vida dela no pensionato vai virar passado agora, porque ela tem uma nova perspectiva de vida que vai ser esse futuro que ela vai ter com o Miguel na Argélia. Elas também conversam sobre a Ana Clara, sobre o envolvimento dela com as drogas e com o Max, e a Madre Alix diz que ela já conversou com a Ana Clara sobre internar a menina pra ela conseguir ir pra uma reabilitação, se reestruturar. E a Ana Clara muitas vezes até concordou, só que na hora do valer mesmo, ela nunca quis fazer isso e ela não pode ser internada à força. Então eles teriam que conseguir convencer a Ana Clara a ir por si própria, por vontade própria. Então nesse capítulo, a Lia também conta pra Madre Alix uma das coisas horríveis que aconteceram na ditadura militar. Ela descreve a cena de uma tortura que aconteceu. E isso é muito importante nesse livro, porque foi o primeiro livro brasileiro que teve a descrição detalhada de uma experiência de tortura na ditadura militar. Então isso é um fato muito importante, inclusive pro vestibular também é importante saber disso. Ela também fala sobre a vontade dela de ser escritora, mas ela se ilude com as opiniões que ela recebe da Lorena e do Miguel, porque ela não acha que eles dão opiniões muito concretas pra ela. E a Madre Alix fala que ela quer muito ajudar as três meninas, a Lorena e a Ana Clara, só que ela não sabe como fazer isso. E ela conta pra Lia um trecho de um livro que ela gosta muito, que ela acredita que se enquadra muito na vida da Lia nesse momento, que é: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. Que é essa ideia de que a Lia tá saindo dessa terra presa do passado dela e indo enfrentar novas coisas, sabe? Indo viver a vida na Argélia com o namorado dela. No capítulo 7, a irmã Clotilde vai visitar a Lorena e elas conversam sobre homossexualidade também, porque existem boatos no pensionato de que a irmã Clotilde é lésbica. E além disso, elas conversam sobre a vida, enfim. A Lorena tá se exercitando numa bicicleta e também tá lendo um livro de direito em latim, então ela cita algumas frases em latim ao longo da conversa, mas ela começa a ficar um pouco entediada porque ela quer ficar sozinha e a irmã Clotilde tá demorando muito pra ir embora. Daí a Lia chega pra conversar com a Lorena, então a irmã vai embora, e na conversa dela com a Lia conta pra ela sobre a viagem dela pra Argélia. A Lorena super apoia a amiga, diz que vai emprestar dinheiro se ela precisar. E daí a Lia e a Lorena brincam de entrevistadora. Então a Lia finge que entrevista a Lorena e faz diversas perguntas pra ela. Faz perguntas sobre o posicionamento dela em relação às mulheres. E também faz perguntas mais pessoais, como por exemplo sobre a virgindade, esse tipo de coisa. E a Lia até pensa em considerar o Pedro como um bom par pra Lorena perder a virgindade dela. Só que ela não acha bom porque o Pedro é muito inexperiente, então ela acha que não ia ser uma experiência tão boa. Elas também conversam sobre a gravidez da Ana Clara. A Lia conta pra ela e a Lorena diz que ela vai ajudar a Ana Clara e ela pede ajuda da Lia. Só que a Lia pensa: não posso ajudar porque o namorado dela é um traficante, ou seja, a polícia pode estar atrás dele em algum momento, as autoridades. Isso é muito perigoso pra mim porque eu sou uma militante, eu estou num grupo contra a ditadura, então eu não posso ser pega de jeito nenhum. E por isso ela diz que ela não pode ajudar a Lorena a ajudar a Ana Clara, mas a Lorena está determinada a ajudar a amiga. E daí por fim a Lia pede algumas roupas da Lorena pra dar pros revolucionários e ela vai embora depois de devolver a chave do carro pra amiga. E a Lorena começa a refletir sobre a primeira vez das amigas, como foi, porque ela acredita que não foram experiências boas, mas ela acha que a primeira vez dela vai ser perfeita, porque ela acredita que vai ser com o tal do MN, que nunca nem apareceu, né? A guria tá esperando o telefone do cara há 7 capítulos já e a gente nem sabe onde é que tá o cara. O 8º capítulo, ele mostra muito essa alucinação que a Ana Clara tem quando ela tá drogada. O capítulo começa com ela, com o Max no quarto, como sempre, eles estão lá se drogando. E eles conversam sobre como o Max e a Lorena são aristocratas, porque eles têm mais dinheiro. E que eles têm até álbuns de retrato, coisas da família. O Max, ele vai pegar alguma coisa pra comer e depois volta a dormir. E a Ana Clara tá muito atrasada pro encontro que ela tem que buscar Mozo, o noivo dela. Então ela se arruma e pega um táxi pra encontrar ele. Então ela se arruma pra encontrar ele, mas ela não consegue pegar um
um táxi. Então ela aceita a carona de um homem que ela encontrou lá na rua, assim, e esse homem trabalha numa indústria, ele tem um Mercedes. Então ela entra no carro, inventa uma história que ela tá indo encontrar o pai dela, porque o pai dela teve um infarto. Então ela precisa que o cara largue ela nesse lugar onde o pai dela tá. E ela até mesmo inventa que o nome dela é Lorena. Então assim, a guria tá alucinando total, sabe? Daí ela não gosta das intenções do cara, pula do carro e foge e vai parar num bar. Nesse bar ela encontra outro cara, que ela acaba confundindo com um pai. Ela acha que ele poderia ser um pai perdido dela, o pai que ela nunca teve, que é mais uma alucinação. Então quando ele convida ela pra ir pra casa com ele, ela vai, assim, sentindo essa, tipo, vontade de ter um pai. Quando ela chega lá, ela vê que é um apartamento muito não convencional, é uma coisa muito diferente, assim, porque ele tem muitos retratos, tem cordas, vitrolas, umas coisas diferentes. Daí a Ana deita na cama e dorme e o cara fica lá olhando ela, assim, é uma cena bem nojenta. Mas enfim, é isso que acontece. Daí não mostra mais, tipo, a Ana saindo de lá, não mostra como acontece, só mostra que isso aconteceu. Estamos agora no capítulo 9 de As Meninas. Esse capítulo também começa com reflexões da Lorena. Se vocês perceberam, ela reflete muito nesse livro. E ela tá tomando banho de banheira e refletindo sobre a vida. Ela tem assim Hamlet, ela cita ser ou não ser, eis a questão. Daí ela fala de outras profissões, enfim, cita várias coisas, pensamentos muito loucos. Ela se lembra da infância dela também, de fantasias que ela usava. Nessas várias memórias, ela também se lembra do primeiro encontro dela com a MN, que foi nessa situação que ele deu uma carona pra ela. E daí quando ela desceu do carro e tal, ele pediu pra ela voltar, assim, mas é uma coisa meio fictícia, assim. Ela só se lembra de ter conhecido dele pela primeira vez. E ela imagina a reação que a mãe dela vai ter quando ela contar pra mãe que ela tem um amante e não um noivo, sabe? Ela é a outra. Mas ela tem a justificativa pra mãe dela, porque a mãe dela é muito homofóbica, então ela tem a justificativa de dizer que para a mãe isso seria melhor do que estar com uma mulher e também seria melhor do que morrer virgem. Então essa é a justificativa de que ela vai usar do porquê que ela é uma amante. Ela sai do banho super emocionada com os pensamentos dela e o Guga, que é um amigo dela, chega pra visitar ela. Então ele conta pra ela que ele abandonou os pais dele e tá vivendo sozinho num porão. Tá muito sujo, então a Lorena insiste pra cortar as unhas dele, tentar limpar um pouco ele. E ele dá um beijo nela, assim, tenta forçar ela a fazer outras coisas. Ela quase cede, mas ela fala, não, eu não posso, eu tô apaixonada por outro homem, tô apaixonada pelo MN. Daí ele vai embora, o Guga vai embora e chega a Lia pra visitar a amiga de novo. A Lia começa a conversar com ela e tenta putar na cabeça da Lorena de que o MN não é o namorado, ele tá mais pra pai do que pra namorado, de tão mais velho que ele é. E a Lia também conta que ela teve uma conversa com o pai dela, e o pai dela concordou em dar um pouco de dinheiro pra Lia, pra ela poder ir pra Argélia, só que ele só vai poder depositar esse dinheiro no fim do mês, e ela precisa desse dinheiro agora. Então a Lorena fala super tranquila que ela vai emprestar dinheiro pra amiga, ela faz um cheque ali na hora, pra Lia poder arrumar as coisas dela pra viagem, que ela tudo precisa. E, enfim, é isso, elas conversam ali, a Lia vai embora, super felizes e tal. No capítulo 10, a Lorena ia buscar umas roupas pra dar pra Lia lá na casa da mãe dela. Só que a Lorena tava com muito medo de que o MN telefonasse quando ela não estivesse em casa. Então a Lia mesmo vai no lugar da Lorena visitar a mãe da Lorena pra buscar as roupas. Ela vai com o motorista da Lorena e no carro ela vê esse cara e ela se pergunta se ele tem filhos e se talvez esses filhos gostariam de participar do aparelho. Então ela pergunta pra ele se ele tem filhos e ele fala que tem uma filha, só que a filha dele quer muito estudar, ela quer crescer, e ele acha isso um absurdo porque pra ele a mulher tem que ficar só em casa lavando roupa. Então a Lia fica totalmente indignada com isso e eu acho incrível a atitude dessa personagem. Ela se revolta, ela xinga ele, fala que a filha dele tem todo o direito sim de estudar, de fazer o que ela quiser e que é pra ele repensar os conceitos dele. Enfim, é uma cena bem legal. Daí ela chega na casa da mãe da Lorena, desce lá e começa a conversar e tal. Ela vê aquele ambiente diferente, começa a refletir sobre como vai ser a vida dela na Argélia. Quando ela começa a conversar com a mãe da Lorena, ela vê que a mulher tá mal. Aí ela conta que ela tá mal porque o psiquiatra, o Dr. Francis dela, morreu. E ela tava apaixonada pelo psiquiatra. Ela conta que tá muito brava com a secretária do psiquiatra, porque ela não ligou pra avisar que ele tinha morrido. E ela acredita que a mulher também tava apaixonada pelo psiquiatra. Enfim, ela faz todo um rolo com a secretária. E daí, a Lia tenta consolar a mãe da Lorena. Só que a mãe da Lorena começa a reclamar de novo do casamento dela com o Milks, sei lá como se fala o nome dele, que é esse cara mais novo que ela se casou. E ela conta que ele traiu ela várias vezes, enfim. Começa a contar um monte de coisa horrível e daí a Lia começa a pensar na família dela, porque a família dela é muito mais estável, muito mais calma e ela sente falta da família. E ali tem uma foto da família, então a Lia pergunta qual deles é o Rômulo, que é o que morreu. E a mãe fala, não, esse obviamente é o Remo, porque não tem como ser o Rômulo. O Rômulo morreu logo quando ele nasceu de um problema do coração. E a Lia fica assim, peraí só um pouquinho.
que não foi essa história que eu ouvi da Lorena. Eu ouvi da Lorena que o Remo matou o Rômulo sem querer. E daí a mãe começa a falar que isso é uma invenção da cabeça da Lorena, porque a Lorena tava meio mal da cabeça e ela inventou essa história, enfim. Só que daí a Lia acredita que, na verdade, a história de que o Rômulo morreu pequeno é uma invenção da mãe, e que a mãe nunca conseguiu aceitar que o próprio filho matou o outro irmão, né? Então essa é a conclusão que ela tira no final. E a mãe da Lorena também pergunta se a filha tá tendo algum namorado, alguma coisa assim. E ela fala que ela tem medo que a filha seja homossexual, porque ela não tem nenhum interesse por homens, ela nunca perdeu a virgindade. E a Lia vai lá e arrasa de novo, falando que não tem nenhum problema se a Lorena quiser ser homossexual, que a mãe não tem que ficar se preocupando se a filha já perdeu a virgindade ou não, que ela não tem que ficar se preocupando com quem a Lorena tá namorando ou não, até porque elas não estão juntas. E daí a mãe da Lorena começa a dizer que ela até queria que a Lorena se mudasse pra morar com ela de novo, porque ela acha que a filha tá muito sozinha. Enfim, é isso que acontece, a Lia pega as roupas e vai embora, e é o fim do capítulo. No capítulo 11 se inicia a tensão do final do livro. A Ana Clara chega podre de drogada na casa da Lorena, pedindo ajuda, assim, meio mal. E a Lorena tava estudando em casa, porque no dia seguinte ela tinha uma prova da faculdade. E a Ana entra, assim, imunda, toda suja, alucinando com formigas, baratas, com Deus, com Max, toda mal, cheia de manchas roxas pelo corpo, toda machucada. E daí a Lorena coloca a Ana Clara pra tomar um banho na banheira, deixa ela lá um pouco e depois bota ela na cama. Chega ali em casa pra arrumar as malas dela pra ir pra Argélia, e a Lorena vai correndo contar pra amiga que a Ana Clara tava muito mal na cama dela. Então elas começam a conversar sobre a vida, começam a despedir delas, porque a Lia ia embora no dia seguinte. E elas concluem que a relação da Lorena com o ML não tem nenhum rumo, não vai levar a nada, porque ele nunca vai abandonar a família dele. Daí beleza, daí a Lorena vai lá, entra no quarto, a Lia tá indo embora, e a Lorena chega e leva um choque, porque a Ana Clara está morta na cama dela. A Ana Clara morreu de overdose. No capítulo 12, então, o último capítulo do livro, a Lorena vai pra janela e chama a Lia desesperada, falando do que tinha acontecido. Daí a Lia entra no quarto, a Ana Clara tá morta. Daí a Lia começa a entrar em pânico, assim, ela quer acordar todo mundo do pensionato pra avisar o que tinha acontecido, ela tava muito preocupada, não sabia o que fazer. Daí ela começa a pensar que ela tinha que ter ajudado mais a amiga em vez de deixar a amiga morrer desse jeito. Começa a ficar muito nervosa. Daí elas encontram a bolsa da Ana Clara aberta e elas acham que ela pode ter morrido por alguma coisa que ela ingeriu que tava ali dentro. E a Lia já começa a ficar preocupada, achando que a polícia ia chegar ali por conta da situação e que daí podiam pegar ela e prender ela, porque ela era uma revolucionária. Então a Lia tava assim, ó, uma pilha de nervos. E a Lorena pensa, calma, tive uma ideia. A Lorena vai lá, pega a Ana Clara, maquia ela, arruma ela, bota um vestido bonito, e a Lia não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Daí a Lorena só fala, segue meu fluxo, vem comigo. Elas pegam a Ana Clara, a amiga delas, morta, levam um carro, assim, ó, numa noite super nebulosa, e vão até uma praça, um parque, e deixam a Ana Clara lá, sentada num banco. A ideia é fingir que a Ana Clara estava voltando de uma festa e morreu ali. Morreu de overdose sentada, sozinha. Então a Lorena elimina qualquer prova que possa comprometer a Ana e o Max. Qualquer tipo de droga ou memórias deles. E também qualquer coisa que possa trazer a ideia de que uma menina morreu de overdose no pensionato. Porque isso ia ser muito ruim para a imagem das freiras. Então elas fazem isso. É um momento muito difícil, assim, é um final muito chocante, porque pra mim, durante a história, a Lorena era uma princesinha, sabe? E daí ela teve essa ideia muito doida de levar a amiga dela pra uma praça morta. E daí ela chega no pensionato e se separam, as duas tomam cada uma o seu caminho. A Lia não mostra ela indo pra Argélia, mas se dá a entender que no dia seguinte ela realmente foi. E a Lorena fica ali vivendo a vida dela. Ela volta pra casa da mãe dela, deixa o pensionato, deixa aquele quarto que ela considerava uma concha pra ela. E acredita que aquele quarto vai ser um novo refúgio pra próxima menina que for hospedar ele. Que é uma menina que tá vindo do Paraná, assim, é uma outra guria que vai morar no pensionato. Essa é a história de As Meninas, pessoal. Nossa, eu falei muito, esse vídeo deve ter ficado gigante. Eu não tô acostumada a fazer vídeo tão longo assim, mas foi bem cansativo. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, meus vestibulantes queridos que vão fazer URGS também. Eu fiz esse resumo pra mim também, quando eu escrevi ele, e agora compartilhei com vocês, assim, falando. Eu praticamente li o resumo que eu fiz no meu celular. Então eu espero que tenha ajudado vocês bastante. Logo mais nós temos outros vídeos, eu vou fazer vídeos assim de todas as leituras obrigatórias da URGS, tá? Então eu espero que vocês gostem muito, espero que seja muito útil. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Comentem aqui embaixo qual é a próxima leitura da URGS que vocês querem ver aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijão!